Em 2023, deixou de ser exigida a presença do agente de bordo, Sim. né? O famoso trocador de ônibus, os cobradores. Sim. E o senhor prevê no seu plano de governo, está aqui, inclusive aqui do meu lado, o retorno desses profissionais. Sim. Só que o que a gente tem observado na maioria das capitais é a digitalização, né? Você paga com cartão de crédito, com um QR Code, uma modernização mesmo dessa bilhetagem. Isso não pode ser um retrocesso? Olha, se você for a Amsterdã, tem um trocador dentro dos trens. Mas a gente tem uma realidade bem diferente deles, Não, né? lá tem muita evasão também pela imigração. A Alemanha tem um problema seríssimo de gente que não paga passagem. E mesmo com a multa alta, essa evasão é muito grande. E aqui nós somos um país completamente diferente. Já trouxeram muito... Eu conheço 30 países. Eu sei o que é bom e o que não é. Tenho maturidade para isso na questão de... Por exemplo, os socialistas de Champagne quiseram trazer para cá uma ideia de tirar os carros do centro da cidade. Nós temos que tirar os carros do centro da cidade. Nós temos que tirar os carros. Sabe o que aconteceu? Matou o centro da cidade. Ao contrário da gente permitir mais mobilidade, a pessoa gosta do carro. Isso é da nossa verve latina. A gente gosta de carro. Mas por enquanto nós vamos falar do ônibus. Não, mas E aí? do ônibus. Aí o que aconteceu? Por que tiraram os carros do centro? Porque tem que investir no transporte público. Nos últimos 12 anos, Belo Horizonte perdeu quase metade das viagens das empresas de ônibus. Podem verificar. E o que nós vamos fazer? Primeira coisa, pente fino nos ônibus com a ajuda da população. Hoje uma pessoa pode mandar uma foto num aplicativo da prefeitura e a guarda municipal pode ir lá e multar se aquele ônibus estiver com vazamento ou não estiver cumprindo o horário. Segunda coisa que nós vamos fazer, o Célio de Castro, nós começamos com o transporte que é alternativo ou complementar, o suplementar. Eu vou trazer de volta as vans para atender as populações das áreas mais distantes do centro da capital. Como é que vai ser essa seleção? E como ficam também os motoristas dos ônibus suplementares? Explica para a gente essa questão das vans, porque já acontece no Rio de Janeiro, por exemplo. E né? funciona bem. Primeiro, o suplementar é um transporte que funciona muito em vilas e aglomerados. O problema hoje é que eles têm dificuldade de trânsito. E como a tarifa é zero, passa de 1 em 1 hora. É só perguntar ao pessoal da Serra se eles estão satisfeitos com isso. Nós vamos ampliar esse transporte suplementar. E essa é uma forma de nós deixarmos claro para as empresas de ônibus que quem manda é a prefeitura e a população. Eu, por exemplo, sou um candidato que eu não tenho R$1, não tenho uma ligação com a empresa de ônibus nenhuma. Os outros todos têm ao seu redor pessoas muito... O próprio prefeito de Belo Horizonte tem fazenda vizinho do presidente do Sindicato dos Transportes de Belo Horizonte. Deu ano passado 500 milhões de reais para a empresa de ônibus, mais 350 milhões e não melhorou o transporte. Sabe o que fez? Nós temos pela primeira vez em 20 anos um déficit primário na prefeitura. Ano que vem nós vamos ter 78 milhões de reais de déficit. Se a gente não corrigir isso, nós vamos passar para 200 milhões em 2026 e vamos ficar inviabilizados de qualquer obra de melhoria na cidade. Passa pelas empresas de ônibus. Então vamos trazer as vans de volta para atender as áreas mais remotas. E como é que vai ser esse processo? Vai ser uma licitação? Sim, tem que ser licitação. Isso não há como a gente fazer isso por concessão, né? por permissão. Isso tem que ser uma concessão com licitação. Essas vans têm que passar todo ano por uma fiscalização no mesmo padrão dos táxis de Belo Horizonte. Os táxis de Belo Horizonte, todo ano, passam por uma fiscalização muito forte, não só de pneus, mas da condição deles, que é um transporte interessante que a gente pode falar depois como resolver o problema dos táxis. Eu só fico me perguntando, porque o senhor falou que no Rio de Janeiro dá certo. Sim. É um transporte muito popular por lá, mas tem muita pirataria também. Né? Aí, o Rio de Janeiro é um exemplo de tudo que é bom e que é ruim. Nós somos Belo Horizonte. E nós temos plena condição. A questão não é deixar de volta pirueiro, que continuam, viu? Tem muito pirueiro. E a gente já tem um trauma, né, dessa situação aqui na cidade. Daquela cobertura lá, eles na Afonso Pena. Mas o transporte suplementar, depois daquele evento, mostrou-se bom para a população. Porque o que eu preciso é resolver o problema das pessoas. E empresa de ônibus manda em Belo Horizonte. Presidência da Câmara, uma série de vereadores, o prefeito. E eu estou dizendo para elas com clareza, senhores, acabou o tempo em que vocês é quem dizem o que vai fazer na capital. Nós vamos colocar em Belo Horizonte um projeto muito bem fiscalizado de pente fino nesses ônibus e tarifas que nós vamos tentar, junto com o metrô, manter em níveis que a população possa pagar. Porque o subsídio existe no mundo todo. A Alemanha subsidia o transporte público com a CID.
que é uma intervenção de domínio econômico na gasolina. Só que lá vai para o transporte público, aqui no Brasil não. Aqui vai para o governo federal. A gente precisa, como prefeito, criar uma frente nacional das capitais, das regiões metropolitanas, para que o governo subsidie obras e principalmente financiamento, para a gente poder ter tarifas menores. Durante aí as suas entrevistas, né, e também no seu plano, o senhor fala dessa contratação, ainda voltando sobre a questão dos trocadores, a gente sabe que isso vai aumentar o custo das empresas responsáveis aí pelo transporte. Ao mesmo tempo, o senhor diz que vai revisar esse subsídio às empresas de ônibus. A conta aí fica, né, desbalanceada. Significa que vai haver aumento da passagem? Qual conta? A gente não tem clareza na planilha. Você tem razão, no sentido de dizer o seguinte, de onde vem, mas nós não temos clareza na planilha. Quem faz a planilha, apesar da prefeitura colocar, são as próprias empresas de ônibus. Todo mundo que falou em abrir caixa preta, não abriu. Calil falou, não resolveu o problema. O Célio de Castro, na época do suplementar, as empresas de ônibus forçaram e ele voltou atrás e acabou dando a elas o aumento que elas queriam. Isso vem desde o passado em Belo Horizonte. Por quê? Poder econômico. Vamos saber primeiro o seguinte, tem cidade do interior que já implementou a tarifa zero. Como? Por quilometragem, por uma série de propostas novas de subsídio. Cidade que tem condição. Belo Horizonte não tem condições disso. É muito fácil eu falar para você o seguinte, vamos fazer transporte de graça aos finais de semana. Ótimo, mas de onde vem o dinheiro? E a gente lembra também que são exemplos de cidades menores, né? Exato. E o senhor falou que vai fazer uma revisão desse subsídio. Ok, a revisão está feita. Sim. Ainda tem a contratação dessas outras pessoas, né? Isso não pesa absolutamente nada. É isso que a gente quer saber. Se o passageiro pode ficar tranquilo que não vai haver aumento de tarifa. A minha ideia é a tarifa não subir com a integração. Porque se nós pegarmos o valor que é pago na região metropolitana, usarmos o metrô para poder trazer as pessoas ao centro, levar as pessoas em Contagem, nós vamos conseguir uma tarifa muito melhor do que a que tem hoje. E vamos reduzir o número de ônibus no centro da cidade e vamos dar condição de viagens mais rápidas para as pessoas. Mas o cobrador, ele vem novamente, o trocador, né, que o pessoal mais conhecido como trocador, ele vem para tirar o peso em cima dos motoristas de ônibus. Porque hoje o tempo de viagem se torna muito complicado quando o motorista é obrigado a dar troco. Essas coisas todas que nós temos, que agora no cartão facilitou, mas gera insegurança e gera mais tempo de demora nas viagens.